Quando meu irmão foi preso, meus pais gastaram todas as economias para tirá-lo de lá. Quando precisei de dinheiro para uma cirurgia, meu pai disse friamente: "Se um de vocês tiver que ir, é melhor você do que ele." Minha mãe nem hesitou. "Ele sempre foi nossa prioridade. Você está por sua conta, meu filho." Eu apenas assenti e disse: "Obrigado por me mostrar onde estou." 4 meses depois, tomei uma decisão que os deixou sem ter com quem se apoiar. Agora eles me ligam todos os dias. "Por favor, só uma conversa." Então isso começou com algo estranho no mês passado. E, sinceramente, ainda não superei. Talvez você entenda, talvez não. Mas, enfim, lá vai. Entrei na casa dos meus pais, o que é tão típico. Sempre acabo indo lá quando alguma coisa quebra. Wi-Fi, TV, chuveiro, porta, seja o que for. Sou sempre eu, e não meu irmão Caio, quem resolve. Então, lá estou eu, por volta das 7 da noite, de novo, para consertar o Wi-Fi, porque meu pai se recusa a aprender como reiniciar um roteador. Minha mãe fica parada no corredor, de braços cruzados, como se estivesse supervisionando uma criança pequena. Entro e sinto uma energia estranha, como se não fosse só o Wi-Fi que tivesse caído. Ela já estava ao telefone, sussurrando. Meu pai andava de um lado para o outro, e ninguém me cumprimentava. Você já entrou num lugar e teve a sensação de que interrompeu alguma coisa, mas ninguém nem tentou esconder? Era essa a vibe. Só perguntei: "É o Wi-Fi de novo?" E meu pai respondeu: "Tanto faz", e voltou a andar de um lado para o outro. Mamãe continuou ao telefone sem nem olhar para mim. Então, tanto faz. Desci as escadas, comecei a desligar os equipamentos da tomada e consegui ouvi-los através do exaustor, como se nem tentassem fazer silêncio. Minha mãe dizia coisas como: "E se o Caio não conseguir fiança? Temos que fazer alguma coisa." Meu pai falava em esvaziar as economias deles. Não era tipo: "Vamos pedir ajuda." Era simplesmente: "Sacamos tudo, se for preciso." Eu estava lá embaixo com o roteador na mão pensando: claro, é o Caio, que é 3 anos mais novo, mas sempre se safou de tudo. O menino de ouro. Ouço histórias sobre o azar dele desde os 15 anos. Sempre tem confusão, sempre culpa dos outros, sempre meus pais lá para limpar a bagunça. Quer dizer, eu estaria mentindo se dissesse que não estou acostumado, mas ouvi-los falando em esvaziar tudo, isso foi novidade. Consertei o Wi-Fi, claro, e estava subindo quando meu pai me parou na escada. Nem agradeceu, só perguntou se eu podia ajudar a descobrir como transferir dinheiro daquela conta antiga deles. Tipo, agora. Sem explicação. Eu não sou burro, sei exatamente o que está acontecendo. Perguntei: "Tem certeza de que quer fazer isso?" Ele só me olhou como se eu fosse um idiota. Aí minha mãe entrou, desligou o telefone e disse: "Você pode nos dar 1 minuto?" Então saí. Fiquei no quintal navegando pelo Reddit e tentando não pensar em como aquele quintal ainda parecia o mesmo de quando eu tinha 12 anos. Ouvi eles discutindo lá dentro, mas era tudo abafado. Eventualmente meu pai saiu e disse: "Pode ir." Então, fui embora. Isso por si só não teria significado grande coisa. Tipo, eu sei o meu lugar na família. Sei há anos. Mas, 1 semana depois, descobri que precisava de uma cirurgia. Nada grave, mas o suficiente para me impedir de trabalhar por um tempo se eu não fizesse logo. Vinha adiando como uma idiota, porque não queria lidar com seguro, contas, fila de hospital e tudo mais. Mas agora a situação estava piorando e não dava mais para ignorar. Liguei para o meu pai e perguntei se eles poderiam ajudar. Só um empréstimo, não uma esmola. O telefone ficou mudo por alguns segundos. Então ele disse: "Se um de vocês tiver que ir, é melhor você do que ele, simples assim." Sem explicação, sem desculpas. Ao fundo ouvi minha mãe, sem hesitar, dizendo que Caio sempre foi a prioridade. "Você está por conta própria." Nem reagi, só disse: "Obrigado por me mostrar onde estou." Meu pai desligou. Fiquei olhando para o celular por um tempo. Depois desliguei. Nem tentei ligar para o Caio. Ele provavelmente estava em algum lugar fingindo que não era culpa dele. Pior é que nada disso foi uma surpresa. Sempre fui o plano B, o que conserta as coisas, o que não pede muito, o que ganha um vale-presente de R$ 20 no Natal
enquanto o Caio ganha um celular novo. Sempre foi assim, mas ouvir isso em voz alta é meio que demais. Algo quebrou. Fui para casa e fiquei pensando. Quer dizer, o que você faz com isso? Mandei uma mensagem para minha amiga Camila, só para desabafar, mas ela achou que eu estava exagerando. Disse, talvez eles estejam apenas estressados. Talvez o Caio esteja com sérios problemas. Eu entendo. Mas tipo, você não pode simplesmente jogar um filho fora só porque outro filho não para de fazer besteira. Nem contei a ela exatamente o que meu pai disse. Não quero que pense que estou inventando para chamar atenção. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em todas as vezes que os ajudei. Todas as vezes que atravessei a cidade para consertar alguma coisa ou emprestei dinheiro quando o Caio pegava da conta deles. Toda vez que meu pai dizia que a família cuida dos seus, o que sempre se referia ao Caio, nunca a mim. Nem se trata de dinheiro. É que eu nem sei. É como se você passasse a vida inteira pensando que talvez um dia eles fossem te ver. E aí eles simplesmente dizem que isso não vai acontecer. Na manhã seguinte recebi uma mensagem da minha mãe, toda casual, perguntando se eu podia comprar comida, sem mencionar o que disseram, sem desculpas. Nem atendi. Só fiquei olhando para o celular, tipo, tá brincando comigo? Passei o dia meio que andando por aí, confuso, tentando decidir se estava sendo dramático. Mas aí me lembrei do jeito que meu pai disse aquilo, sem hesitação. Só fatos. Se um de vocês tiver que ir, é melhor você do que ele. Como se eu fosse uma peça de reposição. Mais tarde naquele dia, Caio ligou. Foi a primeira vez em meses. Ele parecia cansado, como se tivesse acabado de acordar, e perguntou se eu tinha falado com a mamãe e o papai. Respondi, sim. Ele apenas suspirou e disse que eles estavam estressados. Você pode ajudar com algumas coisas? Eu apenas ri e desliguei. Ele me mandou uma mensagem depois. Não torne isso mais difícil do que o necessário. Bloqueei o número dele. Quer dizer, o que ele quer mesmo. Sempre foi assim. Só presume que eu vou cuidar das coisas, limpar a bagunça dele, manter a mamãe e o papai felizes, para que ele possa continuar fazendo o que quiser. Passei os dias seguintes ignorando as ligações dos meus pais. Via os nomes deles aparecerem no meu celular e toda vez pensava que talvez eles fossem se desculpar. Talvez percebessem o que disseram. Mas era sempre só. Você pode nos ajudar com isso? Pode nos enviar aquilo? Nunca. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Só mais tarefas. Comecei a pensar que talvez fosse hora de parar de entrar no jogo. Se eu sou só um instrumento para eles, talvez não precisem mais de mim. Então, comecei a me afastar. Não respondi mensagens. Não apareci quando pediram. Não consertei o Wi-Fi. Não levei as compras. Não transferi dinheiro. Caio tentou de novo. Deixou uma mensagem de voz. Você está dificultando as coisas para todo mundo. Pare de agir como criança. Eu apaguei. Não me senti culpado. Só cansado. É estranho, no entanto. Você cresce achando que família é família. Mas aí percebe. Não. Algumas pessoas simplesmente escolhem favoritos e nunca olham para trás. Não sei se isso é normal ou se só tive azar. Mas cansei de fingir. Sei que esta não é a história mais dramática que existe, mas não estou procurando por piedade. Só precisava desabafar. Acho que estou apenas me perguntando o que acontece se eu realmente me afastar. Parece que, se eu não me afastar, nada muda. E sim, estou com raiva. Nem triste, só com raiva. De um jeito que parece antigo, como se sempre tivesse estado lá. Não sei bem o que vou fazer, mas sei que não vou deixar que me usem. Não depois disso. Da próxima vez que precisarem de alguma coisa, podem ligar. Para o Caio. Se você leu até aqui, obrigado. Sinceramente, não sei o que vem a seguir, mas, seja lá o que for, vai ser diferente. Atualização 1. Então essa parte é meio louca, ou talvez só boba. Mas juro que comecei a ver meus pais de uma forma diferente depois daquele último telefonema. Tipo, eu sempre fui o reserva, mas foi diferente ouvir eles simplesmente se abrindo. Passei alguns dias ignorando as mensagens deles, e até a Camila ficou tipo,
Tem certeza de que não quer só conversar? Não, dessa vez não. Não depois de tudo aquilo. Eu ficava pensando em todas as vezes que eles precisaram de alguma coisa e como eu simplesmente fazia. Sem perguntas, sem um obrigado. Parecia literalmente uma linha de suporte técnico ambulante para pessoas que nunca me perguntavam como eu estava. A primeira coisa estranha foi meu pai me ligar numa manhã de domingo, o que ele nunca faz. Geralmente, são só mensagens sobre tarefas ou algo assim. A ligação era só dele perguntando se eu poderia passar e ajudá-los a resolver alguma coisa de internet banking. Aparentemente, a conta deles estava bloqueada, ou alguma notificação os assustou. Ele nem tentou me dizer oi ou perguntar sobre a minha cirurgia. Foi direto. Você pode vir agora, é importante, o Caio está ocupado. E eu simplesmente disse, não estou disponível hoje. Ele ficou meio tenso e disse, acho que vou dar um jeito, e desligou. Depois disso, minha mãe começou a mandar mensagens. Ela deixou de agir normalmente e passou a enviar verdadeiros romances de culpa, falando sobre como a situação do Caio está difícil e como a família precisa se manter unida. Deixei ela na brasa. É incrível como o tom deles mudou rapidamente de irritado para desesperado. Eles começaram a ligar algumas vezes por dia, deixando mensagens de voz sobre contas, seguro, senhas, coisas que eu fazia para eles há anos, porque o Caio nunca se preocupou em aprender. E eles esperavam que eu cuidasse disso para sempre. Tipo, eu sei que parece bobagem, mas você não percebe o quanto faz pelas pessoas até simplesmente parar. De repente, minha mãe começa a me ligar dizendo que a Netflix dela não está funcionando, perguntando o que aconteceu com o aplicativo de entrega de compras, porque ela não consegue acessar o tablet. Eu simplesmente parei de responder, porque percebi que, se eu não sou importante o suficiente para receber o mínimo de respeito, eles podem resolver isso sozinhos. Caio, claro, não está em lugar nenhum. Ele está com a própria enrascada e sempre foi bom em desaparecer quando as coisas não são sobre ele. Esse tem sido o seu superpoder secreto desde que éramos crianças. Então, um dia, talvez 2 semanas depois da última explosão, recebo uma ligação de um número aleatório. Era o Caio usando o celular de outra pessoa. Ele vai direto ao ponto. Você está dificultando as coisas para todo mundo. A mamãe e o papai estão pirando. Ajude-os logo. Ele tentou agir com calma, mas eu percebi que ele estava irritado, como se aquilo fosse um incômodo com o qual ele não deveria ter que lidar. Eu disse a ele, você é o favorito, ajude. Ele riu e disse, não tenho tempo para essa porcaria. E então começou a dizer, é o meu trabalho porque eu sei como tudo funciona. Eu simplesmente desliguei. No dia seguinte, meu pai apareceu no meu apartamento. Não estou brincando. Ele nunca apareceu sem avisar. Nunca, em todos esses anos. Ele bateu como se fosse arrombar a porta. Abri a porta só o suficiente para ver o rosto dele. Ele tinha aquele olhar. Você sabe qual é. Como se estivesse prestes a me dar um sermão. Ele disse, você está sendo infantil. Supere isso e ajude sua família. Eu disse, você me disse que eu não sou sua prioridade, então resolva isso com o Caio. Ele tentou empurrar a porta, mas eu a bloqueei e mandei ele sair. Ele deu um tapa no batente da porta e foi embora resmungando. Minha vizinha do outro lado do corredor colocou a cabeça para fora, então eu apenas dei de ombros e fechei a porta. Sinceramente, foi meio libertador, não vou mentir. Observei as chamadas perdidas se acumularem e as mensagens de texto passarem de exigentes a quase implorantes. Você pensaria que depois de alguns dias eles desistiriam. Mas não. Eles continuaram insistindo. Minha mãe começou a mandar mensagens sobre como o Caio estava passando por dificuldades, como a família deveria perdoar. Tudo isso. Meu pai passou a fazer ameaças, coisas como, você vai se arrepender disso e não está agindo como um filho. Bloqueei o número dele por 1 semana. No meio disso tudo, comecei a pensar em todas as coisas que eles associaram ao meu nome, como muitas das contas deles, algumas contas antigas, até o plano de telefone, coisas que eles criaram anos atrás, porque meu crédito estava melhor. E disseram que seria mais fácil. Nunca se preocuparam em mudar.
Só esperavam que eu sempre entrasse na brincadeira. Entrei na internet, acessei as contas e comecei a apagar meu nome de tudo que podia. Na verdade, foi mais irritante do que eu pensava. Todas aquelas ligações e música de espera. Mas tanto faz, pensei, se eles querem ser independentes, que sejam. Apaguei meu nome das contas de serviços públicos, deixei as senhas antigas e excluí todos os meus cartões dos pagamentos. Não contei a eles, apenas fiz isso discretamente. Eu sabia que acabariam percebendo, mas não me importei. Já tinha pago o preço por ser o reserva deles por tempo demais. Se queriam me tratar como se eu fosse descartável, bem, vamos ver como isso funciona quando eu parar de facilitar a vida deles. Cerca de uma semana depois, minha mãe liga de novo, surtando por causa da conta de água. Ela diz que a conta foi trocada e agora ela não consegue mais acessar. Eu disse a ela: ligue para o atendimento ao cliente, eles podem te ajudar. Ela ficou furiosa e começou a gritar que eu estava estragando tudo para todo mundo. Eu disse: só estou fazendo o que você mandou. Ela desligou. Cerca de uma hora depois, Caio liga e diz: você está sendo um babaca. Conserte logo. Eu disse: conserte você. Já chega. Ele me xingou e desligou. A situação só piorou. Meus pais começaram a ligar para a Camila, perguntando se ela podia falar comigo, ver o que estava acontecendo. Ela me mandou uma mensagem dizendo: o que aconteceu? Sua mãe parece preocupada. Eu disse a ela: eles sabem o que fizeram. Ela disse: você não acha que está sendo um pouco duro? Eu disse: você não estava lá. Você não ouviu o que eles disseram. Ela desistiu depois disso. Comecei a receber cartas do banco sobre o fechamento de contas conjuntas. Ignorei. Minha mãe ligou de novo, chorando dessa vez, dizendo que não conseguiam pagar algumas contas. Eu disse: talvez peça ajuda ao Caio. Ela apenas soluçou e desligou. Eu não me senti nada, nem orgulhoso nem culpado, apenas cansado. Aí veio o colapso no grupo de bate-papo da família. Meu pai começou a postar longos desabafos sobre lealdade, sobre como ele trabalhava duro para sustentar a família, como o Caio precisava deles e como eu estava sendo egoísta. Caio entrou na conversa dizendo que eu estava sempre com ciúmes, sempre tentando estragar as coisas para ele. Saí do grupo. Minha tia me mandou uma mensagem depois perguntando se estava tudo bem. Não respondi. A gota d'água foi quando minha mãe veio até o meu apartamento, bateu na porta e começou a gritar no corredor. Ela disse: você não entende como é. O Caio precisa da gente. Ele sempre precisou demais. Eu disse que precisei de você uma vez e você disse não. Ela tentou me empurrar, então tranquei a porta. Ela me deu um tapa no braço e saiu pisando duro. Minha vizinha viu de novo e apenas balançou a cabeça. Eu sei que tudo isso parece confuso, mas honestamente é real. Sempre fui o reserva, aquele que eles podiam usar porque eu não recuava. Caio era o frágil, o que precisava de mais. Então, eu deveria simplesmente cuidar das coisas. Meus pais nunca pensaram duas vezes sobre isso. Não faziam por maldade, mas por preguiça, hábito ou algo assim. Não é que eles sejam cruéis, apenas egoístas, eu acho. Agora, a cada dia, recebo mais ligações, mais mensagens, mais cobranças. Não os bloqueei completamente, mas toda vez que vejo os nomes deles aparecerem, lembro daquela ligação. Se um de vocês tiver que ir, é melhor que seja você, não ele. Então, sim, estou deixando claro, não sou mais a rede de segurança deles. Eles que se resolvam sozinhos, ou talvez o Caio possa se apresentar só uma vez. Não estou prendendo a respiração. Sinceramente, estou apenas esperando para ver até onde isso vai. Se alguém me dissesse no ano passado que eu os enfrentaria, eu teria rido. Mas agora, depois de tudo, simplesmente não me importo. Não sou mais o plano B deles. Na próxima parte vocês vão ver como eles lidaram com isso. Spoiler, eles não lidaram bem. Atualização 2. Tudo bem. Então, se você acompanhou até agora, sabe que eu basicamente parei de ser o faz-tudo da família, o garoto dos recados, o bombeiro emocional. Não quero parecer o protagonista dramático da história, mas é estranho ver meus pais tendo que lidar com a vida real pela primeira vez em muito tempo. Eles não são burros,
mas estão tão acostumados a me ver resolvendo tudo que é como assistir alguém tentando entender o TikTok pela primeira vez, constrangedor e um pouco triste. Foi aí que as coisas começaram a ficar complicadas. Cerca de um mês depois de eu ter removido meu nome das contas deles e parado com os pequenos concertos, notei minha mãe comentando nas minhas postagens no Instagram de novo. O que é hilário, já que ela nunca ligou para minhas redes sociais, nem para as fotos. De repente, ela queria que eu ligasse para ela. Depois começou a me julgar pelo Facebook, que eu nem uso mais. Até desenterrou meu antigo Twitter, onde a última coisa que postei foi um meme de 2019. Nunca a vi tão desesperada por atenção. Foi aí que minha tia Helen começou a me ligar também. Ela nem é próxima da gente. Sempre se manteve distante por causa do drama dos meus pais com o Caio. Ela me mandou uma mensagem longa dizendo que família é família e que eu deveria ter mais paciência com eles. Eu deixei a mensagem no vácuo. Ela tentou de novo alguns dias depois, perguntando se eu podia falar com minha mãe, porque ela estava muito preocupada. Respondi: se estiver mesmo preocupada, pode ligar para o Caio. Ela não respondeu mais. A casa dos meus pais sempre foi cheia de probleminhas. Torneira pingando, ar-condicionado quebrado, relógio do forno desregulado. Eu costumava consertar essas coisas quando os visitava. Agora está tudo se acumulando. Minha mãe me mandou uma foto da pia da cozinha com a legenda: você pode me ajudar com isso? Não respondi, ela ligou. Deixei cair na caixa postal. Quando percebi, ela estava me enviando capturas de tela de contas atrasadas, como se eu devesse largar tudo e pagar. Acho que eu nunca havia parado para pensar nisso. Eles tinham se acostumado a simplesmente me encaminhar boletos ou usar meu cartão para fazer compras no mercado. Agora, estão recebendo e-mails de cobrança e não sabem configurar o débito automático. Meu pai me ligou do telefone antigo e disse: você já deixou claro o que quer. Agora resolva essa bagunça. Eu respondi: não, estou bem. Houve um colapso no grupo da família novamente. Caio tentou dizer que eu estava sendo dramático, que estava fazendo a mamãe chorar. Meu pai tentou me culpar, dizendo que eu deveria ser o responsável. Eu disse a eles que aprendi com os melhores. Caio começou a me xingar. Então silenciei o grupo. Um dia minha mãe simplesmente apareceu na minha casa, sem avisar. Bateu na porta por uns 5 minutos. Quando abri, ela entrou, começou a chorar, disse que as coisas estavam difíceis, que Caio estava lutando e que ela não sabia mais o que fazer. Ela tentou me abraçar. Eu recuei e pedi que fosse embora. Ela me deu um tapa no braço e me chamou de insensível. Eu disse: você fez sua escolha. Agora aceite. Ela bateu a porta ao sair. Uma semana depois recebi uma carta da companhia de água dizendo que a conta estava vencida. Acho que eles ainda não entenderam a parte sobre não estou mais envolvido. Na mesma semana, meu pai mandou uma mensagem: você vai se arrepender. Um dia vai precisar da gente. Não respondi. Ele ligou 3 vezes naquela noite. Deixei todas caírem na caixa postal. Caio me mandou uma mensagem no dia seguinte: você está estragando tudo. Aguenta firme e ajuda como sempre. Bloqueei o número dele de novo. Talvez a parte mais absurda seja que comecei a receber mensagens dos amigos do Caio. Tipo: cara, o que está acontecendo com seus pais? Mal conheço essas pessoas. Percebi que meus pais estavam perguntando por aí, tentando encontrar alguém que me pressionasse. Um cara, o Yuri, disse: sua mãe falou que você é o único que pode consertar isso. Respondi que ela estava errada. Não é que eu queira que as coisas fiquem tão complicadas, mas simplesmente parei de consertar tudo para eles, e de repente o mundo deles desmoronou. Comecei a tirar minhas coisas antigas da casa deles. Fui lá quando sabia que eles não estariam. Levei meu laptop velho, algumas roupas, tralhas aleatórias da garagem, deixei um bilhete: não me liguem para mais nada. Eles começaram a ligar para a Camila de novo. Ela me mandou mensagem: sua mãe está enchendo meu celular. Eu disse: desculpa, pode bloqueá-la se quiser. Ela perguntou: você está bem? Respondi: sim, na verdade estou. A essa altura estava ficando constrangedor. Meus pais começaram a me mandar mensagens pelo WhatsApp, Signal e até pelo LinkedIn.
Meu pai me mandou uma solicitação de conexão, como se isso fosse me fazer responder. Eu apenas ri. Acho que eles pensaram que, se tentassem plataformas suficientes, eu cederia. Alguns dias atrás, meu pai apareceu aqui de novo. Desta vez não bateu. Apenas ficou do lado de fora ligando sem parar. Coloquei meus fones de ouvido e esperei. Eventualmente, ele foi embora. Algumas horas depois, recebi uma mensagem. Espero que você esteja orgulhoso de si mesmo. Soube, pelo meu primo, que a casa está com sérios problemas. Ainda não foi executada, mas estão com vários pagamentos em atraso. Caio não aparece por lá há semanas. Está pulando de sofá em sofá, sei lá. Meus pais continuam tentando me contatar, mas recebem só silêncio. Eles finalmente estão vendo como é quando eu não estou lá para salvá-los. É estranho, porque parte de mim achava que eles dariam um jeito, ou pelo menos tentariam. Mas não. Eles continuam em queda livre pedindo ajuda a qualquer um que ainda atenda o telefone, esperando que eu ceda. Não vou ceder. Não sou mais o plano B deles. E não vou fingir que o que fizeram foi normal. Sempre. Disseram que o Caio precisava de mais ajuda. Mas a verdade, eles só gostavam de ter alguém para cuidar de tudo. E agora, eles têm que viver com o que escolheram. Na próxima parte você verá como eles ficam desesperados. Não estou mais no jogo deles. Atualização final. Então, esta parte não é glamourosa, mas é real. E, sinceramente, não tenho certeza se existe uma maneira legal de digitar tudo isso. Se você acompanhou até aqui, sabe que as coisas com meus pais estão um caos desde que parei de fazer literalmente tudo por eles. Eu sempre pensei, lá no fundo, que eles se recuperariam, ou que o Caio se manifestaria de uma vez por todas, ou, pelo menos, que descobririam como acessar a própria conta bancária. Acontece que não. A primeira coisa que me deu a entender que as coisas estavam muito piores do que deixavam transparecer foi minha mãe me enviar um pedido de compras de supermercado por SMS. Só que o valor mais aleatório. Nenhuma mensagem, apenas um pedido. Ignorei. Ela mandou outra algumas horas depois e outra no dia seguinte. Aí meu pai me mandou uma mensagem com uma foto da geladeira vazia e uma frase de efeito. Espero que você esteja feliz. Acabei de bloquear o número dele por um tempo. Sei que parece duro, mas sinceramente eu não aguentava mais olhar para os nomes deles. Chegou a um ponto em que, toda vez que eu abria o celular, havia chamadas perdidas de números aleatórios. Começaram a ligar do telefone fixo, do telefone da minha tia e até do número da Camila uma vez. Ela me mandou uma mensagem logo depois, disse: Desculpe, sua mãe implorou para usar o meu telefone. Eu não sabia mais o que fazer. Meus pais sempre foram do tipo que mantém a bagunça em segredo, mas agora todo mundo no chat da família podia ver. Meu tio comentou algo como: O que está acontecendo com seus pais? Eles me ligaram chorando por causa das contas. Eu só disse: Pergunte a eles. Então sim, eles não conseguiam pagar as contas. A casa estava com as contas atrasadas. Meu pai me mandou uma mensagem no LinkedIn dizendo que eles poderiam perder o carro. O Caio não estava lá. Ele sumiu de novo, o que sinceramente é clássico. Ele sempre conseguiu desaparecer quando as coisas ficavam complicadas. Meus pais sempre o protegiam quando ele era sensível ou precisava de mais ajuda. Era sempre. Caio não aguenta esse estresse. Ou Caio está passando por muita coisa, como se eu não estivesse ali. Comecei a receber e-mails de empresas das quais nunca tinha ouvido falar, como agências de cobrança, porque meu nome estava em coisas da época em que precisavam de um bom score de crédito para um empréstimo. Incrível como as pessoas lembram do seu número tão rápido quando precisam de algo. Eu fui lá e esclareci tudo. Me certifiquei de que nada de novo pudesse ser vinculado a mim. Fechei todas as contas que pude. Havia um cartão conjunto no qual eles ainda conseguiam acumular saldo, então eu o paguei e o fechei. Não para eles, só para que não me arrastassem junto. Em certo momento, minha mãe apareceu no meu apartamento com uma sacola de compras, colocou-as no chão e começou a chorar na minha cozinha. Ela disse: Você não pode nos deixar assim. Onde estão seus pais? Eu disse a ela: Você me deixou há muito tempo. Ela tentou me abraçar, mas eu recuei. Ela deu um tapa no meu ombro e começou a gritar sobre como o Caio sempre precisava de mais, como eles faziam o que tinham que fazer,
como eu sempre fui mais forte. Ela ficava dizendo: sabe, é verdade. Você sempre conserta as coisas. O Caio não é como você. Eu disse a ela: talvez ele devesse aprender. Ela bateu à minha porta ao sair. Eu ficava pensando que talvez fosse preciso isso para eles finalmente entenderem. Mas eles continuavam ligando todos os dias, às vezes 5, 6 vezes por dia. Meu pai deixava mensagens de voz estranhas, alternando entre raiva e patetismo, dizendo coisas como: só uma conversa, por favor. Você não entende o quanto isso é ruim. Só fale com a gente. Minha mãe mandava mensagem: por favor, só uma conversa, sem parar. Tipo, se ela mandasse spam o suficiente, eu ia quebrar. Camila mandava mensagem dizendo: sua mãe está me ligando toda manhã. O que você quer que eu diga? Eu disse a ela: diga o que quiser. Não vou mudar de ideia. Ela disse: você realmente terminou com eles? Eu disse: sim. Ela disse: entendo. Em algum momento, meus pais começaram a procurar meus velhos amigos, pessoas com quem eu não falava há anos. Recebi uma mensagem do James, que não vejo desde a faculdade, dizendo: cara, seu pai me ligou. Está tudo bem? Eu só disse: está tudo bem. Não se envolva. Acho que as pessoas esperam um grande arco de reconciliação ou algo assim. Mas não. Eu não fiz nada disso para dar uma lição neles. Eu só quero que isso saia. Mas vê-los se esforçando, tendo que implorar às pessoas, em vez de simplesmente se apoiarem em mim, não posso mentir. Parece uma espécie de vingança. Eles passaram a minha vida inteira garantindo que o Caio tivesse tudo, e quando eu precisava de algo real, eles me deixavam na mão. Então, eu os deixeis na mão. A última coisa real que aconteceu, e eu nem contei isso a ninguém, foi meu pai me enviando um pedido de desculpas de verdade por e-mail. Não um pedido longo, apenas algumas frases. Disse: nós erramos, precisamos de você, por favor, fale com a sua mãe. Não respondi, nem abri a próxima, só arquivei. Já faz 4 meses que tudo isso começou. Fiz a cirurgia, paguei do meu bolso, peguei um empréstimo, sei lá. Estou trabalhando, estou bem. Meus pais ainda ligam todos os dias. Às vezes atendo só para ouvir e depois desligo. Às vezes deixo tocar. Eles estão por conta própria agora, de verdade. Se você está procurando por algum tipo de final feliz, desculpe, não é isso. Eu não os perdoei. Eu não consertei nada. O Caio continua desaparecido. Minha mãe continua mandando aqueles pedidos. Só uma mensagem de texto toda manhã. Meu pai continua tentando bancar o durão, mas parece cansado. Acho que você só pode se apoiar em alguém por um tempo antes que ele se mova. É isso. É isso. Eu não sou mais o plano B deles. Eles me ligam todo dia implorando, mas eu não devo nada a eles. Se eles querem um herói, podem ligar para o Caio. Estou fora. Agora me diz. Você já sentiu que sua família tinha ou tem um favorito? O que você fez a respeito ou como você reagiu? E até onde você iria para mostrar que também merece ser valorizado? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal. Também assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve. O vento outonal uivava pelo cemitério, cortante e implacável, puxando as folhas amareladas que se agarravam desesperadamente às árvores retorcidas. Carla estava sozinha, seu casaco fino oferecendo pouca proteção contra o frio que penetrava em seus ossos. Seus olhos, vermelhos de tanto chorar, acompanhavam a lenta descida do caixão de sua avó Marta na terra fria. Cada lágrima que caía parecia congelar em suas bochechas, deixando uma pontada que espelhava a dor em seu coração. Marta tinha sido mais do que uma avó. Ela tinha sido a âncora de Carla, sua guia, sua confidente, desempenhando os papéis de mãe, pai e melhor amiga. Agora, com sua partida, o mundo parecia vasto e vazio, e Carla era um mero... Do outro lado do cemitério, sua irmã Renata permanecia como uma sombra de outra vida, alta e imponente, seu elegante terno preto impecável contra o cenário sombrio. Ela parecia menos uma neta em luto e mais uma executiva,
com uma presença polida e imparcial. Renata havia deixado sua pequena cidade provinciana anos atrás, perseguindo sua ambição em uma cidade distante, onde havia construído uma carreira brilhante. Suas visitas à casa haviam se reduzido a raras e fugazes aparições, cada uma delas ressaltando a crescente distância entre as irmãs. Renata era fogosa e determinada, sempre buscando o próximo degrau na escada do sucesso. Carla era quieta, introspectiva, satisfeita com os ritmos simples da vida. Suas diferenças, antes motivo de brincadeiras, agora formavam um abismo profundo e intransponível, tão frio quanto o ar outonal ao redor delas. À medida que a escassa multidão de enlutados começava a se dispersar, com seus passos ecoando no caminho de cascalho, Renata se aproximou de Carla. Seus olhos, penetrantes e indecifráveis, evitavam o rosto marejado de lágrimas de Carla, concentrando-se em algum ponto distante. "Preciso ir hoje", disse Renata, com a voz entrecortada. "Trabalho acumulado, você sabe como é." Carla assentiu, com a garganta apertada de emoção. "Eu entendo", conseguiu sussurrar, embora as palavras parecessem vazias. "O testamento será lido amanhã no cartório. Esteja lá", disse Renata com tom firme, e sem esperar por uma resposta, se virou e caminhou em direção ao seu carro, uma máquina elegante e reluzente, que se destacava como um farol de modernidade na paisagem desolada do cemitério. Carla a observou partir, com o coração cada vez mais apertado. A visão da figura de Renata se afastando só aprofundou sua sensação de abandono, como se os últimos fios que a conectavam à família estivessem se esgarçando diante de seus olhos. No dia seguinte, o cartório era uma caixa claustrofóbica de ar viciado e tensão. Carla sentou-se rigidamente, com as mãos entrelaçadas no colo, enquanto o marido, Maurício, pairava atrás dela, com uma presença carregada de desaprovação. Maurício nunca escondeu seu desdém pela avó Marta, desprezando-a como uma relíquia de uma era passada, com suas histórias de lutas em tempos de guerra e sua casa velha e desorganizada, cheia de tralhas inúteis, uma irritação que ele não suportava. Para ele, o apego de Marta ao passado era uma falha e a devoção silenciosa de Carla à avó uma fonte de frustração constante. O tabelião, um homem mais velho com expressão cansada, pigarreou e começou a ler o testamento de Marta. Renata recebeu como legado uma deslumbrante casa de campo à beira-mar, uma propriedade dos sonhos que se adequava perfeitamente às suas aspirações glamorosas. Carla, no entanto, herdou o antigo Jeep Willys de Marta, um carro enferrujado e dilapidado que não saía da garagem havia anos. As palavras pairavam no ar, pesadas e surreais, interrompidas apenas pelo leve farfalhar dos papéis do tabelião. As sobrancelhas de Renata se ergueram, uma mistura de surpresa e satisfação presunçosa percorrendo seu rosto. Maurício soltou uma risada aguda e irônica. "Isso é um absurdo!" explodiu ele, dando um passo à frente, com o rosto vermelho de raiva. "Ela fica com uma casa de praia e Carla com aquela pilha inútil de sucata. Deve haver um engano." O tabelião ajeitou os óculos, sereno. "Este é o último desejo do falecido. Tudo está legalmente documentado e vinculativo." Os lábios de Renata se curvaram em um sorriso condescendente. "Estou encantada com a casa, é claro", disse ela, com a voz transbordando falsa simpatia. "Mas aquela Jeep Willys é praticamente uma piada. A avó devia estar louca." Carla permaneceu em silêncio, atordoada, com a mente num turbilhão de confusão. Por que Marta fizera essa escolha? A Jeep Willys era uma relíquia, com a pintura lascada e desbotada, a carroceria marcada pela ferrugem. Na infância, Carla adorava ouvir as histórias de Marta sobre o carro, contos de estradas empoeiradas e recados secretos. Mas essas lembranças pareciam fragmentos de um sonho, distantes e meio esquecidos. O que sua avó estava tentando lhe dizer por meio daquele estranho legado? Em casa, a raiva de Maurício transbordava. Na sala apertada, ele liberou uma torrente de veneno, suas palavras, cortando mais fundo que qualquer vento de outono.
Você é inútil, Carla, gritou ele, agarrando-a pelos ombros, os dedos cravando-se em sua pele. Você nem pode herdar algo que valha a pena. Quem precisa daquele desastre enferrujado? Carla tentou protestar com a voz trêmula. Não é minha culpa, Maurício. Eu não pedi por isso. Mas Maurício estava surdo aos seus pedidos, consumido pela ganância e pela fúria. Arrume suas coisas e saia daqui, rugiu ele, empurrando-a em direção à porta. Você não é mais nada para mim. As palavras a atingiram como um golpe físico. Carla ficou paralisada, a descrença a invadindo. Depois de anos de casamento, suportando os caprichos de Maurício, suas críticas e seu controle, como ele pôde deixá-la de lado tão facilmente? Para onde eu devo ir? Ela sussurrou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não me importo, Maurício retrucou com os olhos frios. Durma na rua por mim. Terminei com você. Com uma única mala na mão, Carla cambaleou para o crepúsculo, o mundo se turvando em meio às lágrimas. A cidade que conhecera a vida toda parecia estranha agora. Suas ruas familiares estavam frias e pouco acolhedoras. Seus pés, quase por conta própria, a levaram até a velha garagem onde ficava o Jeep Willys. O carro era uma visão lamentável. Sua estrutura outrora orgulhosa afundava sob anos de abandono, a superfície marcada pela ferrugem e pela tinta descascada. Carla passou a mão pelo metal frio e uma lembrança aflorou. A voz de Marta, cálida e firme. Este carro é mais do que apenas metal, Carla. Ele guarda segredos, histórias, um pedaço da nossa história. Remexendo no bolso do casaco, ela encontrou as chaves do carro dentro de um envelope com um bilhete escrito na letra elegante e ligeiramente trêmula de Marta. Isto. É para você, minha querida. Não tenha medo. Carla agarrou as chaves, sussurrando. Não tenha medo, enquanto uma centelha de determinação cintilava dentro dela. Marta acreditara nela. Confiara-lhe algo maior do que um simples carro. O que quer que estivesse por vir, Carla enfrentaria com a força que sua avó vira nela. Suas mãos tremiam, não apenas por causa do frio cortante, mas por uma mistura de medo e expectativa. Ao se aproximar do porta-malas, as dobradiças rangeram, quando ela levantou a tampa, revelando um interior escuro e empoeirado. O ar lá dentro carregava um leve cheiro familiar de óleo, borracha velha e algo mais profundo, como o eco do abraço caloroso de Marta. Carla pegou o celular, a lanterna lançando um brilho pálido nas sombras, com a respiração presa na garganta. Aninhada, no porta-malas, havia uma bolsa de couro desgastada, com a superfície macia e gasta pelo tempo, como se tivesse sido tocada por inúmeras mãos ao longo de décadas. Ao lado, havia um pequeno e pesado cofre de metal, com a superfície opaca, mas resistente, e no topo, um pedaço de papel dobrado. O coração de Carla disparou quando ela estendeu a mão para a bolsa. O couro era macio, quase quente, como se carregasse a memória daqueles que o manusearam antes. Ao abrir o zíper, ela ofegou. Lá dentro, havia dezenas de fotografias em preto e branco, com as bordas desgastadas, as imagens desbotadas, mas cheias de história. Jovens homens e mulheres em uniformes de guerra a encaravam, alguns com olhares cansados, outros com sorrisos tênues e desafiadores. Eles estavam em meio a ruínas bombardeadas, encostados em tanques ou empunhando rifles com mãos firmes. No verso de algumas fotos, inscrições apressadas contavam fragmentos de suas histórias. Marcos, Silvia, César, camaradas da frente. Teresa, memória eterna. Entre as fotos, havia documentos frágeis, elogios ao trabalho altruísta de Marta durante a guerra, mapas desenhados à mão com círculos vermelhos enigmáticos marcando locais desconhecidos e cartas dobradas com cuidado, com a tinta desbotada, mas legíveis. Carla ainda não entendia o significado deles, mas sentia o peso de uma verdade oculta, um segredo que Marta guardara durante décadas de silêncio. Suas mãos tremiam quando ela se virou para o cofre de metal, cuja combinação da fechadura se mantinha inabalável sob seus dedos.
Ela não havia encontrado a chave, e nenhuma força seria capaz de abri-la. Deixando-o de lado, ela desdobrou o papel. Uma carta na caligrafia familiar de Marta, com as letras arredondadas tremendo levemente, como se tivesse sido escrita às pressas. Minha querida Carlinha, se você está lendo isto, não estou mais ao seu lado. Não tema o que encontrar neste carro. Não é apenas uma relíquia antiga, é um recipiente de memória, um testemunho daqueles que deram tudo pela nossa pátria. Dentro do cofre está ouro escondido dos nazistas durante a guerra, usado para salvar inúmeras vidas. Agora ele pertence a você. Decida o seu destino, mas saiba disso. Seu verdadeiro valor não reside no seu brilho, mas nas histórias que carrega. E um aviso. Não confie em Renata. Ela sempre perseguiu riqueza e status, cega ao significado mais profundo do que eu lhe deixei. Isto é só seu. Seja corajosa. Carla caiu de joelhos ao lado do carro, apertando a carta contra o peito enquanto as lágrimas escorriam. Sua avó, tão quieta e modesta em vida, tinha sido uma heroína, uma guardiã de segredos, uma guardiã da história. Era quase demais para compreender, como entrar em uma história que pertencia a outra pessoa. Ela olhou fixamente para o cofre, cujo conteúdo era um mistério. Ouro. Por que Marta o confiara a ela, e não a Renata, que parecia muito mais capaz, muito mais confiante? O que Carla deveria fazer com esse legado? Então, ela se lembrou do diário. O bilhete de Marta o mencionara. Você encontrará meu diário no carro. Leia-o. Ele contém as respostas. Carla mergulhou de volta no porta-malas, seus dedos vasculhando fotos e papéis até roçarem em algo sólido sob o pneu sobressalente. Um pequeno caderno de couro com a capa gasta, mas intacta. Ela subiu no banco do motorista da Jeep Willys, o couro frio rangendo sob seu peso, e abriu a primeira página sob a luz fraca do celular. 1941. Guerra, medo, devastação. Mas não nos renderemos. Lutaremos por nossa pátria até o último suspiro. As palavras transportaram Carla para um mundo que ela desconhecia. O diário de Marta registrava sua vida como mensageira guerrilheira, atravessando as linhas inimigas para entregar mensagens, escondendo refugiados em casas secretas, adquirindo armas e remédios sob o manto da noite. Cada entrada era um testemunho de sua coragem, sua determinação, sua crença inabalável na liberdade. Carla lia encantada, descobrindo uma avó que nunca havia compreendido completamente, uma mulher que enfrentava a morte diariamente com um fogo no coração. Uma entrada sobre o ouro a paralisou. Antes da guerra, um rico comerciante, pressentindo a escuridão que se aproximava, confiou a Marta um cofre com ouro, moedas e barras que deveriam ser guardados até tempos melhores. Ele morreu em batalha, deixando Marta como guardiã do ouro. Ela o usou para financiar a resistência, subornando traidores, libertando prisioneiros e salvando vidas. Este ouro não é meu, escreveu Marta. Sou a guardiã dele, encarregada de garantir que sirva ao nosso povo, à nossa pátria, quando chegar a hora. Carla lia até tarde da noite. O interior escuro do carro era seu único abrigo do mundo exterior. O diário revelava os sacrifícios de Marta, a resiliência de sua família, o preço brutal da guerra. Era uma janela para uma vida, de heroísmo silencioso, de escolhas feitas em circunstâncias impossíveis. A confiança de Marta em Carla parecia tanto um presente quanto um fardo. Por que ela? O que faria com esse legado? Como poderia honrá-lo? E como poderia encarar Renata, que havia desprezado a memória da avó com tanto desdém casual? Exausta, mas resoluta, Carla sabia que não podia trair a confiança de Marta. Na manhã seguinte, começou a ligar para museus locais, com as mãos tremendo enquanto discava. A pequena cidade tinha apenas dois: um museu de história local e um museu de arte. A recepcionista do museu de arte ouviu educadamente, antes de redirecioná-la para o museu de história, onde um jovem historiador chamado Rafael atendeu. Sua voz, calorosa e curiosa, tornou-se animada enquanto Carla gaguejava sua história,
o diário, as fotos da guerra e os documentos. Quando mencionou o ouro, seu tom mudou para uma excitação mal contida. Por favor, venha ao museu o mais rápido possível, ele insistiu, com seu entusiasmo palpável mesmo pelo telefone. O Museu de História ficava em uma mansão em ruínas. Sua grandeza desbotada era um cenário perfeito para histórias do passado. Rafael, um homem alto e magro na casa dos 30 anos, com olhos brilhantes e uma cabeleira castanha rebelde, cumprimentou Carla com um aperto de mão caloroso. Seu escritório era um refúgio caótico de livros, mapas e documentos amarelados, o ar impregnado com o cheiro de papel velho. Carla dispôs cuidadosamente o conteúdo das bolsas de couro. Fotos de soldados com expressões severas, homenagens pelo serviço de Ball Marta durante a guerra, mapas marcados com círculos vermelhos enigmáticos, cartas dobradas com cuidado. Rafael manuseava cada item com reverência, suas perguntas afiadas, porém gentis, seu caderno cheio de rabiscos apressados. Quando Carla pegou a chave que encontrara escondida entre os documentos e abriu o cofre, Rafael prendeu a respiração. Moedas e barras de ouro brilhavam na penumbra de seu escritório. Suas superfícies gravadas com história. Seu peso um elo tangível com uma época de sacrifício e sobrevivência. Isto é extraordinário, sussurrou ele, com os olhos arregalados, de admiração. Isto não é apenas um tesouro. É um pedaço da história. Uma história que precisa ser contada. Durante dias, o museu fervilhava de atividade. Rafael e sua equipe trabalharam incansavelmente, catalogando a descoberta, analisando o diário, cruzando documentos com registros de arquivo e autenticando o ouro. Carla assistia, com o coração transbordando de orgulho, enquanto a história da avó ganhava vida. A coleção era um tesouro histórico. O Diário de Marta oferecia insights raros sobre uma rede secreta de resistência, detalhando missões ousadas e atos silenciosos de heroísmo. As fotos capturavam os rostos de heróis esquecidos, seus olhos ardendo de determinação. O ouro, outrora um salva-vidas para os desesperados, agora era um testemunho de sua coragem. A notícia do tesouro logo se espalhou como fogo. Jornais locais publicaram matérias de primeira página. Equipes de TV invadiram a cidade e sites fervilharam de especulações. Jornalistas pediram entrevistas a Carla. Historiadores buscaram seus insights. E moradores locais compartilharam suas próprias memórias de Marta, uma mulher tranquila cuja força tocou inúmeras vidas. A princípio, Carla se encolheu diante da atenção, sua timidez uma barreira. Mas ao falar da bravura de Marta, sua voz tornou-se mais firme, suas palavras repletas de orgulho. Ela estava contando a história da avó, preservando seu legado para o mundo. Maurício, previsivelmente, recuou ao ouvir falar do ouro. As ligações e mensagens dele inundaram o celular de Carla, cada uma delas carregada de falso remorso, promessas, de mudança e uma ganância mal disfarçada. Mas Carla agora o enxergava. Sua crueldade, sua manipulação, seu vazio. Você acha que eu voltaria depois do que você fez? Disse ela durante uma ligação, com a voz firme e fria. Eu não sou mais aquela mulher, Maurício. Encontrei minha força. Renata também estendeu a mão, seu tom enganosamente casual. Deveríamos decidir juntas o que fazer com o ouro, sugeriu ela, como se não tivesse zombado do tesouro como um monte de lixo dias antes. Carla, com um sorriso agridoce, lembrou-a de seu desdém pela memória da avó. Eu fiz minha escolha, Renata, disse ela com firmeza. O ouro, o diário, tudo vai para o museu. Não se trata de dinheiro. Trata-se de honrar o legado de Marta. A resposta de Renata foi um discurso furioso, acusando Carla de desperdiçar uma fortuna, de ser ingênua e tola. Mas Carla a ignorou, com sua determinação inabalável. Ela sabia que estava fazendo o que Marta teria desejado, uma escolha enraizada no amor, não na ganância. Com seus pertences embalados, Carla sentou-se no banco do motorista da Jeep Willys. O carro, antes um símbolo de seu suposto fracasso, agora parecia uma carruagem de libertação.
Sua estrutura rangente era um lembrete da presença duradoura de sua avó. Ela dirigiu até o museu uma última vez, agradecendo a Rafael e sua equipe pela dedicação. "Você fez algo incrível, Carla", disse Rafael, com um aperto de mão caloroso e sincero. "Você preservou um pedaço da história. Sua avó ficaria muito orgulhosa." Carla sorriu, com o coração transbordando. Ela sabia que ele estava certo. Enquanto dirigia para fora da cidade, o pôr do sol pintava o céu em tons de dourado e carmesim. O peso do seu passado começou a se dissipar. O caminho à frente era incerto, cheio de desafios. Mas Carla estava pronta. Ela carregava a memória de Marta, sua coragem, sua crença em um futuro melhor. Não era mais a mulher tímida que Maurício havia descartado. Era neta de Marta, descendente de uma heroína, e ela também era destemida. Em sua nova cidade, Carla construiu uma vida de tranquila satisfação. Alugou um apartamento aconchegante em um bairro calmo, com janelas que davam para uma rua arborizada, longe do caos do passado. Seu trabalho como paramédica em uma clínica moderna lhe trazia propósito. Ela adorava ajudar as pessoas, especialmente os idosos, cuja resiliência e histórias a lembravam de Marta. Seus colegas respeitavam suas habilidades e seus pacientes a recebiam com gratidão. Seus sorrisos aquecendo seu coração como a luz do sol após um longo inverno. Pela primeira vez, Carla se sentiu verdadeiramente livre. Livre para fazer suas próprias escolhas, moldar seu próprio destino e viver sem medo. Pensava frequentemente em Maurício, nos anos que passara sob sua sombra, suportando seus insultos, acreditando que os merecia. Como se deixara ficar tanto tempo? Não era amor, percebeu, mas uma armadilha de dependência da aprovação dele, do seu dinheiro, da sua falsa força. Agora, ela era sua própria âncora, sua própria força, e essa constatação a enchia de uma alegria silenciosa e inabalável. Renata enviava fotos ocasionais de sua vila à beira-mar, com paredes brancas, reluzentes, uma piscina cintilante e palmeiras balançando ao vento. As imagens anunciavam sucesso, mas Carla sentia um vazio por trás delas. Renata nunca perguntava sobre a vida de Carla, seus sonhos ou suas lutas. Apenas exibia seus próprios triunfos, como se estivesse provando algo. Carla não a invejava. Aprendera que a felicidade não estava na riqueza ou no status, mas no propósito, em ajudar os outros, em se sentir completa consigo mesma. O passado não a assombrava mais. Era um capítulo de sua história, um capítulo que a havia forjado, na mulher que era, forte, independente, destemida. Sem Marta, a Deep Willis, o diário e as provações que enfrentou, ela não teria encontrado essa força. Não se arrependia de nada. Em seu tempo livre, Carla se aprofundava na história da família. Consultava arquivos, examinava documentos e conversava com moradores idosos da cidade natal de Marta. Descobriu que Marta fora uma jovem vibrante, poetisa e acadêmica, com sonhos de lecionar, sonhos que a guerra havia roubado. Como enfermeira, enfrentou campos de batalha para salvar soldados. Como guerrilheira, arriscou tudo para lutar pela liberdade. Após a guerra, reconstruiu sua aldeia, ensinando crianças e nutrindo uma comunidade com sua força silenciosa. Um dia, Renata ligou pedindo para visitá-la. Carla acolheu a oportunidade de se reconectar, na esperança de diminuir a distância entre elas. Quando Renata chegou, estava diferente. Menos reservada, mais vulnerável. Durante o chá, abriu-se sobre sua solidão e insatisfação, apesar da riqueza. Achei que o chalé me faria feliz, admitiu, com a voz embargada. Mas me sinto tão vazia. Carla ouviu, com o coração amolecendo. Eu já passei por isso, Renata, disse. Mas aprendi que a felicidade vem de dentro, de fazer o que importa, do amor e da conexão. Os olhos de Renata brilharam com lágrimas. Você tem razão. Eu tenho buscado as coisas erradas. As irmãs passaram dias juntas, vagando pela cidade, visitando museus e rindo das memórias da infância. Aproximaram-se, redescobrindo o vínculo que haviam perdido.
Quando Renata foi embora, abraçou Carla, com força. Obrigada por tudo. Eu te amo. Eu também te amo, respondeu Carla sorrindo. Com a partida de Renata, Carla sentiu um novo calor no coração. Não estava sozinha. Tinha uma irmã, uma família, uma conexão que duraria para sempre. Jurou nutrir esse vínculo, apoiar Renata como Marta havia apoiado as duas. A vida de Carla seguiu em frente, com propósito. Trabalhou, pesquisou o passado da família e ajudou as pessoas ao seu redor. A cada dia, sentia a presença de Marta, seu orgulho, seu amor. Dirigindo a Jeep Willys por sua nova cidade, com o motor roncando como um coração batendo, Carla sabia que estava exatamente onde deveria estar. Uma mulher moldada pelo legado da avó, pronta para enfrentar o mundo com coragem, esperança e um espírito inquebrável. Agora me diz, se você estivesse no lugar da Carla, confiaria em Renata ou esconderia o segredo para sempre? O que você acha que Carla deveria fazer com o ouro escondido? Usar, doar ou proteger? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo, que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.